tema é a beleza do professor Lúcio, certo? Beleza. Aí o cara vai sentar, ele tem que discorrer sobre isso aí. Tá ferrado, né? Em relação a esse tema, vamos... Não, tá tranquilo. Em relação ao tema beleza do professor Lúcio, galera, qual é o primeiro passo? Porque vamos entender o seguinte, o nosso objetivo aqui, Lúcio, não é iniciar o parágrafo, não é fazer uma apresentação. Nosso objetivo aqui é treinar a desenvoltura de um parágrafo para que ele fique eloquente e bem organizado. O ponto número 1 é trabalharmos um articulador. Então, passo número um, para começarmos qualquer parágrafo do desenvolvimento, qualquer parágrafo, é preciso um articulador. Então, vamos supor que eu esteja, para complicar um pouquinho, inclusive, hein, Lúcio? Vamos supor que eu esteja trabalhando aqui o meu terceiro parágrafo do texto. Exemplo, terceiro parágrafo do texto. Então, eu preciso iniciá-lo e... Quando eu for iniciá-lo, eu preciso retomar um raciocínio dito anteriormente. Então, temos como estratégias nexos específicos, que eu sugiro, inclusive, e vou propor para a galera aí. Então, exemplo, sob essa ótica. Sob essa ótica, é um articulador ideal nesse momento. Mas temos outros. Essa expressão, sob essa ótica, é isso? Sob essa ótica. Por quê? Eu ponho uma vírgula aqui. Para que serve esse nexo textual? Ele serve para retomar o que foi dito no parágrafo anterior, ele retoma o que foi dito no parágrafo anterior, e é preciso que se retome o raciocínio dito no parágrafo anterior. É imprescindível, eu preciso disso. Então, eu preciso retomar o raciocínio do parágrafo anterior para que todo o texto fique bem articulado, e esse articulador, ele introduz o raciocínio que eu vou dizer. Então, por exemplo, sob essa ótica, ou seja, baseando-me no que eu disse, eu vou acrescentar mais uma informação aqui. A beleza do professor é contagiante. Pronto. Esse primeiro período desse parágrafo, Lúcio, ele serve para quê? Para nós posicionarmos em relação ao que a banca pede. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, só um segundinho, vou voltar aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, o tema da Polícia Civil para a gente, que foi, o candidato tinha que falar sobre o cerco às armas como estratégia de combate à violência. E aí ele tinha que apresentar, primeiro parágrafo, percepções diversas acerca das armas, de instrumentos de proteção, a símbolos de morte e destruição. Abordagem 2, efeito educativo pretendido. Então, entendam, quando eu falo a beleza do professor é contagiante, aqui entraria exatamente o que a banca solicitou. Efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas. Então, sob essa ótica, ou seja, retomando o que eu já disse anteriormente, linkando esse conteúdo com conteúdos já abordados anteriormente, eu tenho o efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas é sistêmico no país democrático, nossa, que palavra fugiu. Corrosivo? Essa palavra que eu estou tentando falar. No país democrático. Bom, eu preciso de uma afirmação curta, objetiva, em relação ao que eu preciso desenvolver. Você entendeu? Então, parágrafo a parágrafo, eu faço isso no primeiro período desse parágrafo. Fiz até aqui? Parou. E agora, professor, o que eu preciso? Depois desse primeiro ponto, eu preciso do primeiro articulador. Primeiro ponto, primeiro articulador. Esse período serve para o que eu falei. Agora, daqui para frente, aí eu vou fazer o quê? O meu desenvolvimento por meio de estratégias argumentativas. Então, nesse contexto, o conectivo ideal aqui é esse aqui, ó. Nesse contexto, vírgula. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu estou desenvolvendo a respeito disso aqui. Como eu disse para vocês lá no espelho de correção, a banca não pede para você citar pelo menos 2 medidas, 2 ações, 2 atitudes. Se ela pede para você falar sobre efeito educativo pretendido, você vai citar pelo menos o quê? 2 efeitos educativos pretendidos. E aí eu faço, nesse contexto, desenvolvo o meu
primeiro argumento sobre o assunto, desenvolvi, ponto final. Coloco um outro conectivo aqui agora, que esteja relacionado, que dê progressividade ao assunto, que dê progressividade. E aí é que agora que vem o pulo do gato, Lúcio. Não pode só memorizar os conectivos assim, a esmo, sem um cuidado. Se você colocar conectivos sem a linha de pensamento ideal, você quebra o raciocínio do parágrafo. Então, nesse contexto, ou seja, baseando-me nesse cenário que eu criei, desenvolvi. Ponto. Vou descer um pouquinho mais, vou descer mais. Ademais, vírgula, segundo ponto, segundo articulador. Para que serve o ademais? Para poder buscar o que foi falado anteriormente e dar progressividade. Desenvolvi. Além do ademais, qual outro conectivo? Ademais, tendo em vista isso... Isso. O importante aqui é dar progressividade. Então, aqui, por exemplo, não caberia portanto, entretanto. Aqui o conectivo é estratégico. Tá. Eu preciso dar sequência para o pensamento. Eu preciso dar progressividade. Mais informação. Então, esse Caraca, velho, isso é muito foda, bicho. Eu nunca te... Cara, olha só, velho. Eu trabalho escrevendo há muitos anos. Eu juro pra você, cara, eu nunca tinha pensado nisso aí, cara. Isso é muito foda. Porque você começou o parágrafo com o conectivo. O conectivo, a partir do conectivo, você desenvolve a ideia que você quer, se referindo ao tema. Depois, você coloca um segundo conectivo, não é isso? E isso. Você vai estruturando e pontuando a partir dos conectivos e do desenvolvimento dele. Exatamente. Depois eu vou ilustrar com um parágrafo nota máxima para você. Nesse contexto, desenvolvi em relação ao que eu afirmei. Desenvolvi em relação ao que eu afirmei. Ponto. Desdobrei. Aqui eu tenho o que a gente chama de progressividade temática. Desenvolvi, segundo tópico, em relação ao que eu sempre relacionado ao que eu estou afirmando aqui em cima. Porque de conteúdo para conteúdo vai mudando. O terceiro tópico para a gente foi limitações de uma medida legal como a proibição de venda de armas. Então, limitações, cito pelo menos duas. Limitação 1 e limitação 2. Desenvolvi. Ponto final. Ponto final de novo. Terceiro PA. Terceiro ponto, terceiro articulador. E agora? Dessa forma, agora eu estou concluindo o raciocínio dentro do parágrafo. Dessa forma, aí eu faço o fecho. E por fim, agora vem o ponto do aluno. O ponto finalístico, que é o ponto que fecha toda a sequência de raciocínio. Então, eu fiz sob essa ótica, ou seja, baseando-me no que eu disse, eu vou abordar esse assunto. Ponto. Nesse cenário, desenvolvi. Ponto. Ademais, aprofundei. Ponto. Dessa forma, faço o texto finalístico. Puta que pariu. Então, o legal é que o cara saiba alguns conectivos dentro do contexto. Não é saber conectivos a esmo, né? Ele tem que saber quais são os conectivos que eu posso aqui apresentar a ideia. Sob essa ótica seria um exemplo, né? Qual é aquele que eu posso desenvolver retomando a ideia anterior? Ademais, seria um exemplo. E para finalizar, qual que você colocou ali para finalizar? Tendo em vista isso, né? Dessa forma. Dessa forma. Entendi. Excelente, cara. Olha só, eu vou tentar focar aqui na televisão. Vai ficar pequenininho, mas só para usar.